Vamos pular as introduções e ir direto ao ponto. Por que nós, seres humanos, temos essa tendência absurda de dar tanto poder para as opiniões de pessoas que nem conhecemos? Na nossa análise de hoje, o grande objetivo é desconstruir de vez essa necessidade exaustiva de aprovação constante e focar em como podemos recuperar o controle das nossas próprias mentes. Imagina a seguinte situação. Vivemos em uma realidade moderna que é simplesmente exaustiva. Buscar status social e a aprovação dos nossos pares parece ser a grande meta do dia a dia, não é verdade? E o que isso traz na prática? Ansiedade, quase que exclusivamente. Se o valor que damos a nós mesmos depende de quantos aplausos ou likes a gente recebe, estamos, no fim das contas, terceirizando a nossa própria felicidade para pessoas que mal sabem o nosso nome. Isso nos leva a essa citação que ilustra de forma brilhante como os antigos estoicos enxergavam essa grande armadilha. O filósofo Epicteto sacou que, para ganhar a admiração das massas, a gente precisa adotar os mesmos valores que elas. O grande problema aí é que, na esmagadora maioria das vezes, os valores da multidão são falhos, inconstantes e totalmente focados em coisas superficiais. O que nos traz ao primeiro grande tema da nossa análise: o ruído da multidão. Dando uma olhada nessa comparação, fica muito claro que a busca moderna pela fama e pelo reconhecimento é, na verdade, uma baita forma de escravidão. Ela nos força a ter atitudes totalmente calculadas só para manter aquele favor temporário do público. Em total contraste com isso, a busca estoica almeja a indiferença à opinião alheia. Fazer a coisa certa já é a recompensa, é, literalmente, a única rota garantida para alcançar a verdadeira tranquilidade. E se a ideia for deixar um legado para ser aplaudido para sempre, deem uma olhada nessa reflexão aqui. Até mesmo Marco Aurélio, que era um imperador romano, literalmente o homem mais poderoso do mundo na época dele, reconheceu que a fama é uma armadilha completamente irracional. A memória da multidão é inteiramente passageira. Buscar a fama é o mesmo que tentar construir um castelo sólido usando apenas areia e vento. Vamos avançar agora para um conceito-chave que constrói o melhor remédio para tudo isso: a dicotomia do controle. Então, o ponto crucial aqui é o seguinte: tanto os aplausos emocionados quanto os insultos cruéis da multidão caem exatamente na categoria de coisas que nós não podemos controlar. E bom, se a gente não pode controlar as atitudes de outras pessoas, essas opiniões não deveriam ter o menor peso nas nossas mentes. Toda a nossa energia precisa estar focada 100% naquilo que está de fato nas nossas mãos. O que é realmente interessante sobre essa imagem é que assumir a responsabilidade pelo nosso próprio florescimento, algo que os gregos chamavam de eudaimonia, exige desconectar completamente o nosso bem-estar das ações imprevisíveis da sociedade. A responsabilidade de construir a nossa própria tranquilidade recai única e exclusivamente sobre as nossas próprias atitudes. Os estoicos usavam uma metáfora brilhante e supervisual para explicar isso. Imagina só um cachorro amarrado a uma carroça em movimento. O cachorro tem duas opções. Ele pode seguir a direção da carroça de forma suave, aproveitando o passeio e a paisagem, ou ele pode resistir teimosamente e lutar contra a realidade. Qual é o resultado lógico? Ele vai ser brutalmente arrastado pela carroça, sofrendo do começo ao fim. Lutar contra as opiniões incontroláveis das outras pessoas é exatamente a mesma coisa que resistir a essa carroça. E isso nos leva diretamente ao nosso próximo tópico, que aborda os perigos desse desejo por sucesso: a armadilha da fama. Olha só, desejar a aprovação de todo mundo é uma aposta terrível. Essa necessidade literalmente entrega a nossa alegria nas mãos de estranhos imprevisíveis que muitas vezes não sabem nem o nosso nome. E para manter essa ilusão de imagem pública, valores mais altos são corrompidos e a gente convida uma ansiedade constante para entrar nas nossas vidas. Para alcançar a liberdade verdadeira, é absolutamente necessário parar de atuar como uma marionete, onde os movimentos dependem inteiramente das palmas ou vaias de quem está assistindo. E essa citação aponta para a maior ironia de como o nosso cérebro funciona. Nós valorizamos a nossa própria vida mais do que a de qualquer outra pessoa no mundo, mas, de alguma forma, confiamos e nos importamos muito mais com as críticas e os julgamentos de conhecidos aleatórios do que com a nossa própria autoavaliação. É meio louco, né? É um verdadeiro erro no sistema humano que a gente precisa corrigir urgentemente. Agora, vamos passar da teoria para a prática e falar sobre exatamente como lidar com tudo isso na sessão: o poder da não reação. Isso ilustra perfeitamente um conceito super importante.
Existe uma pequena, mas valiosíssima lacuna entre um estímulo, tipo uma piada cruel ou um insulto feito por alguém, e a nossa resposta a ele. O grande truque aqui é capturar essa primeira impressão mental e dar um passo atrás, intencionalmente, antes de reagir no automático. É justamente nesse pequeno espaço de silêncio que mora a verdadeira inteligência. Os estoicos tinham até um termo específico para essa vigilância implacável: prosoché, ou atenção plana. Pensa no seguinte: ao caminhar descalço por uma praia coberta de cacos de vidro, cada pequeno passo precisa ser examinado com uma precisão cirúrgica, concorda? Pois é, esse é exatamente o nível de atenção contínua necessário para a gente não tropeçar em reações impulsivas quando somos provocados por outras pessoas. E aqui a gente tem um protocolo prático e brilhante de 3 passos bem simples para lidar com ofensas. Passo 1. Pausar e respirar fundo para evitar reagir na hora. Passo 2. Fazer uma avaliação puramente lógica. O insulto é objetivamente verdade. Por exemplo, se chamam alguém de careca e a pessoa realmente não tem cabelo, bom, isso não é um ataque, é só um fato. E o passo 3, que é extremamente libertador: simplesmente não oferecer nenhuma resposta. A não-reação funciona como um espelho. Ela demonstra sem sombra de dúvidas que o ofensor não tem poder nenhum sobre a nossa paz de espírito. É vital reforçar essa ideia fantástica de Epicteto. Um evento externo, por si só, não carrega significado. Um insulto vocal é literalmente só um punhado de ondas sonoras vibrando no ar. O que causa dor de verdade é o julgamento interno que a nossa própria mente cria a partir desse som. É a narrativa de ter sido ofendido que traz o sofrimento. Se a gente consegue modificar esse julgamento, a ofensa simplesmente evapora, desaparece. O que constrói a base perfeita para o nosso próximo ponto na sociedade moderna: a prática do estoicismo furtivo. A gente sabe que é da natureza humana que a multidão zombe daquilo que não consegue entender. Se alguém declara aos 4 ventos que agora é uma pessoa super evoluída e filosófica, isso vai soar um tanto arrogante, e as pessoas ao redor farão testes impiedosos para provar o contrário. Então, a estratégia mais inteligente de todas é praticar em segredo. É colher os benefícios de uma vida calma e se tornar invulnerável, mas manter total silêncio sobre como esse estado foi alcançado. O ponto crucial, como vemos aqui, é que sair por aí pregando virtude é bem chato, mas demonstrar sabedoria através das nossas ações diárias é algo magnético e incontestável. Atitudes consistentes e calmas valem infinitamente mais do que longos discursos sobre como o mundo deveria ser. O ideal é simplesmente deixar os resultados falarem por si mesmos. E, finalmente, chegamos à nossa última sessão para fechar esse raciocínio: a verdadeira liberdade interior. Olha só, não vale a pena perder nenhum segundo da vida tentando consertar as multidões ou curar o comportamento caótico da sociedade. É uma batalha perdida antes mesmo de começar. Em vez disso, a grande chave é exercer o poder absoluto e monumental que a gente tem sobre a nossa própria atitude perante o mundo. Não importa se o ambiente ao redor é um palácio ou uma prisão, a liberdade de escolher qual será o nosso próximo passo está sempre, sempre intacta. E vamos mergulhar nesse pensamento fantástico que pode mudar completamente o dia a dia. Imagina ter que engolir o orgulho, ignorar uma provocação no trânsito ou abrir mão de ter razão numa discussão de internet. Parece super difícil na hora, né? Mas e se a gente pensar nisso como um simples pagamento? Ao abrir mão da vontade de argumentar ou de impressionar a multidão, a gente está literalmente comprando a nossa paz de espírito. É, sem dúvida nenhuma, o melhor custo-benefício que existe. Para fechar a nossa análise de hoje, deixo essa reflexão provocativa. Uma pessoa verdadeiramente invencível não é alguém que destrói todos os adversários físicos. É, na verdade, a mente que se recusa a ser afetada por coisas que estão fora do seu próprio controle. Quando a gente ignora o ruído e para de pedir a permissão da multidão para viver bem, a gente constrói uma tranquilidade inabalável. A verdadeira liberdade, no fim das contas, está totalmente nas nossas mãos.